Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, que eu venho tentando trazer celebridades aí do mundo da medicina, médicos que são exemplos para mim, para tentar trazer um pouquinho, principalmente das cabeçadas deles aí, para a gente tentar não cometer os mesmos erros e, obviamente, escutar um pouco dos acertos para a gente modelar e tentar melhorar esse sistema de saúde aí. Hoje, se Deus quiser, pós-Covid ou per-Covid aí, mas com as coisas, com os números um pouquinho melhores, que a gente consiga aí progredir e evoluir. Hoje aí tem um fenômeno aí que eu pude ter o privilégio aí de conhecer lá no curso intensivo de Valor em Saúde da Harvard Business School, Dr. Tiago Sato, médico gestor, formado pela Unifesp, cursos, como falei, de Harvard, USP, INSPER, o cara faz curso pelo mundo todo. Hoje gerente de Health Analytics da DASA, passagens pela Vitra, Intermédica e, o que eu acho mais legal da frase dele, né? Clara missão de vida que ele tem, que é de transformar o sistema de saúde com um grande aumento de qualidade. Fala, Tiagão, tudo bem, cara? Fala, Ricardo. Primeiro, te agradecer aí, né? Uma honra aqui vir falar para o seu canal. Né? Obrigado aí mesmo. Né? E vai ser um prazer aí contar mais um pouquinho aí da minha história aí, uma história que eu diria que foi um pouco diferente da trilha convencional aí da medicina. Não, com certeza, com certeza. Isso aí já é o que eu estou aqui já ansioso para escutar já aqui, sem dar spoiler, né? Mas, espera aí, deixa eu começar você. Eu ia chegar aqui, eu ia chegar com o pé na porta com você já, para a gente entrar nessa seara aqui da tua decisão aí de carreira, mas deixa eu ir devagar. Você nasceu no interior de São Paulo, né? São José do Rio Nasci em Preto. São José do Rio Preto, né? Fala até Como é que era a porta. tua família? Porto. Cara, minha família é uma família, né? Uma família bem simples, assim, né? Administradores, engenheiros aí. Não tinha nenhum médico na família. Eu e meu primo, a gente foi a primeira geração de médicos, né? E até Tem irmãos, Thiago? tem um irmão. O irmão, ele tem uma empresa de jogos, né? E Puta, tá voando ele, hein, cara? Tá no mercado certo, na hora certa, hein? sim, sim, ele faz um monte de jogos. Legal. Qualquer hora eu faço a propaganda dele aí. Legal, legal. E E como é que era a tua questão de infância em termos acadêmicos aí? Bom aluno? Era esportista? Como é que era a tua pegada aí na época escolar aí? olha, fui do time de futebol ali da cidade, futebol de salão. Quando eu era criança, assim, eu vou te falar que, putz, eu tirava super notas, mas não estudava. Aí foi quando eu tive que encarar o vestibular ali que realmente eu, assim, né, criei vergonha na cara e realmente comecei a estudar. Mas o que eu posso dizer, assim, é que, putz, eu sempre quase que um foco a laser ali na hora de tentar absorver algum conteúdo ali. Então, assim, eu sempre fui centrado, né? Mas não era muito da bagunça. Eu aprontei, claro, né? Como toda criança, né? Mas era assim muito. Eu lembro que eu era muito curioso, muito curioso. Até meu apelido quando eu era criança era. Peraí, você vai ter que editar isso de novo. Sem problemas. Como é que era? Era. Cara, eu esqueci. Eu esqueci. Mas era tipo assim, dicionário ambulante, era alguma coisa assim, sabe? Aham, aham, aham. Aurélio, Aurélio. Enciclopédia ambulante, enciclopédia Enciclopédia ambulante. ambulante. Quando eu era Aham. criança, porque eu lembro que, né, não tinha Google, eu pegava a Barça ali e ficava lendo ela assim, né? Esse era o passatempo, eu ficava lendo a Barça quando eu era criança. E aí chegava minha mãe, meu pai, quem é que chegava ali, eu começava a simplesmente recitar ali, não, na letra A tem não sei o que, não sei o que lá. E aí começaram a me chamar de enciclopédia ambulante. Então, assim, Aham, aham. eu não era muito de estudar matérias da aula, mas eu, eu tinha esse lado aí curioso aí de ficar lendo a Barça na época.
E, não, e teu irmão também? Isso era um hábito de casa? Ou teu irmão ficava falando, tipo, o que você está inventando, cara? Por que você está lendo isso, cara? Não, meu irmão ficava na rua, ele tinha a gangue dele ali da rua ali, ele era Aham, menor do que eu, e eu era mais assim do videogame, da enciclopédia, super interessante, aham. fascículos de ciência. Eu lembro que minha mãe, quando eu era criança, ela comprou um kitzinho de ciência, eu produzia alarme, eu tunava o carrinho de controle remoto, trocando o motor, colocando uma bateria mais forte. Eu tinha um lado meio cientista, assim, bem pequeno. E eu acredito que era um pouco meu, assim. Era mais meu, assim. Foi uma infância, não diria solitária, mas eu tinha meus momentos, assim, de introspecção, sabe? Em que eu pegava ali, desmontava brinquedo, né? Ficava lendo ali. Foi uma infância mais introspectiva. Não, e a veia inovadora aí era gritante, né? Eu realmente, assim, eu queria, quando eu era criança, eu queria inventar alguma coisa ali, quase que com as próprias mãos ali. E aí você fez pré-vestibular em São José mesmo, ou você foi para São Paulo fazer? Como é que foi esse momento aí, que acaba sempre sendo um momento delicado aí de vestibular? E como é que foi o momento para você? Tranquilo? Passou de primeira? Fez mais de um? Como é que é a tua história? Fiz 2 anos de cursinho, mas teve um pouco uma reviravolta antes, assim. Quando eu estava, na verdade, assim, né, eu saí de São José do Rio Preto, a gente foi para São José dos Campos, uma Tá. questão de doença familiar, a gente acabou indo para São José dos Campos, Aham. e aí eu passei do terceiro ano, eu fui fazer direito, eu fiz um ano de direito, né? Estagiei. E por que eu fui fazer direito, né, antes? Putz, a grande verdade, assim, eu não sabia o que eu queria. Né? Quando eu era Sim. criança, eu tinha esse lado inventor, depois tive uma adolescência ali que ainda não tinha ainda clareza da profissão que eu queria, né? E aí, né, muito, tipo, fiz coaching na época e teve um lado familiar ali também, acabei indo fazer direito. Fiz um ano de direito. Putz, foi assim, foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu era muito tímido, né? Eu praticamente Uhum. quase não falava quando eu era criança. E quando eu fui fazer direito e tive que estagiar, né? Realmente colocar um terno, sair aí por São Paulo, né? Batendo de fora em fórum, conseguindo fazer as coisas do jurídicas ali, realmente foi um pouco quebrar um pouco a minha timidez, assim. Acho que foi Uhum. quando eu comecei a realmente sair por aí e ir atrás das coisas, né? Acho que talvez aí eu mesmo comecei a pensar nos meus próprios, né? A partir do meu próprio ponto de vista. E aí foi quando, mais ou menos no final do ano do direito, que eu comecei a realmente assim, talvez, pô, mas vem cá, agora que eu tô vendo aqui que eu posso tocar minha vida, ganhar meu próprio dinheiro aqui, pô, eu acho que talvez eu devesse fazer algo que eu realmente gosto. E foi quando eu comecei, na verdade, esse processo, né, de me encontrar numa carreira ali em que tá, cara, eu fui parar nisso a partir de um coaching, a partir de recomendação familiar. Eu não conhecia muito da profissão, até tentei conhecer antes, mas é só vivendo ali que você acaba conhecendo. E foi quando eu resolvi encarar. Eu falei, não é muito bonita a profissão, né? Eu acho que tem vários aspectos ali que sim, eu me enquadrava. Aliás, o coaching ali, a mentoria, né, indicou isso, mas que por outro lado não era algo que, sabe, aquela sensação interna, né, que te move ali, em que você Uhum. muitas vezes você sabe a direção, você pode até não estar no lugar certo, mas aquela intuição ali falava mais forte ali para o outro lado. E foi quando eu comecei a realmente tentar ouvir um pouquinho essa intuição, né, de fato ali buscar dentro de mim para que lado que ela estava mirando. E aí foi quando eu comecei um segundo processo ali de tentar entender qual que seria a profissão, e fui conversar com um monte de gente, fui ler mais do assunto, fui estudar, né, de fato, as Isso isso que eu ia te perguntar, Thiago. Teve ajuda? Você foi buscar? Esse momento você já estava mais maduro? Você foi sozinho? Como é que foi isso daí? E como é que você aconselha aí quem está passando por isso agora?
Olha, o que eu posso dizer é que, primeiro, não tenha medo de errar, né? Eu errei, errei, né? Errei entre aspas, porque assim, pô, o grande ponto é que me tirou a timidez, né? E depois eu vou contar como é que eu dei a guinada aí para a gestão, que também foi uma outra guinada. Então, assim, não tenha medo de errar. Segundo, se enfia, né? Se enfia, porque não tem outro jeito da gente realmente sentir na prática como que é. E a segunda coisa é realmente tentar ouvir talvez uma verdade que você já saiba, né? Uhum, Porque, uhum, assim, eu já tinha dentro de mim um caminho que estava apontando na época, eu tinha um pouco essa questão de, pô, mas como é que eu falo para os meus pais que, né, depois de um ano uhum, eles, né, uhum. me ajudando aqui a estudar direito e tal, apesar de naquela época eu já estava fazendo estágio ganhando meu próprio dinheiro, eles, né, eles me ajudavam com muita coisa. E como é que eu falo para eles que, pô, agora eu vou ter que ir para o cursinho, porque eu não, né, um ano ali estudando direito eu não ia realmente passar, né? Então foi esse ponto ali de realmente encarar a realidade, uma realidade que eu já sabia. Ah, é sempre uma dificuldade danada, né? Esse momento, a insegurança. E tem um ponto, aí é meu ponto de vista, né? Eu acho que essa escolha a gente faz muito jovem, né, cara? Tipo, tinha que ter um pouquinho mais de bagagem, né? Você pega até um modelo norte-americano, né? De você começar a fazer matérias mais abertas, né? E depois você vai afunilar um pouquinho mais de maturidade para escolher, né? A grande verdade é que a gente faz essa escolha com 17 anos de idade, né? 16 anos de idade, na verdade, né? Você presta o É. vestibular com 17, na grande maioria. Por quem com 16 anos de idade sabe o que vai fazer. E aí, hoje, mais ainda, dentro dessa tua parte toda aí que você gosta de tecnologia, né? Esse mundo que vem mudando muito rápido, né? Como é que a gente escolhe uma profissão para os próximos 40 anos, sendo que em 5 anos a gente vai estar fazendo alguma coisa diferente? E tem uma coisa que é um pouco assim, né? A gente acaba escolhendo com base em alguém que a gente mira, né? Pô, você mira alguém que você admira, às vezes você vê uma série de TV, né? No caso da medicina, aí tem um monte de série de TV, pô, esse negócio é sensacional, e só que isso não necessariamente dialoga com o seu eu, né? Que é a partir do momento que você começa a viver ali, que você começa realmente a sentir que existe ou não uma discrepância, né? Até tem uma frase do Steve Jobs, eu não sei se é no livro ou se é em algum documentário, que ele fala, né? Uhum. Olha, eu me encarava no espelho todo dia de manhã, né? Alguma coisa assim que ele fala. E, pô, se eu me encarava duas vezes no espelho e eu via que, né, existia alguma coisa ali não conforme, não do ponto de vista visual, né, mas do ponto de vista estou fazendo o que eu deveria, se eram dois dias seguidos ou era alguma coisa assim, ele então sabia que ele tinha que mudar, né? E aí, no meu caso, foi uma coisa, foi um pouquinho mais árduo, né? Não foram 2 dias. Pô, foi um ano ali no direito ali para realmente eu cair na real. Cara, não, tá totalmente desengrenado aqui do que eu realmente tenho que buscar, né? Então, é um pouquinho Pô, mas aquela tem que coisa, bater né? muita palma para você, né, Tiago? Porque aí, infelizmente, a grande maioria das pessoas segue esse caminho, escutando essa voz interior, mas fingindo que ela não existe, né? O que eu diria é que talvez tenha alguns casos que vai ser totalmente diferente, né? Pô, eu deveria ser artista, eu deveria pintar, né? Alguma coisa assim. Mas olha, que eu posso dizer é que, né, depois de fazer a primeira pivotada, gigante, né? Quase 360 graus aí, que foi do direito para a medicina, mas depois da medicina para a inovação, gestão, é que, na verdade, é a história de ir conectando os pontos, né? Então, de ir aproveitando o que se construiu até então, para daí só alavancar ainda mais a pivotada que você tem que dar. E não só isso, né? Às vezes aliar as coisas, né? Então, pô, como é que eu alio talvez um hobby meu com o que eu projeto aqui na minha carreira, né? E você vai conseguindo, né? Talvez fazer um pequeno ajuste de rota em um e no outro, em algum momento até fundir as coisas, né? E eu trago muito isso para o meu dia a dia, assim, né? Como é que eu pego paixões minhas, por exemplo, paixão por número, paixão por computador, paixão por inovação e junto tudo com essa história que eu construí até agora, que foi né, de medicina.
Mas fenomenal, já virou corte, já foram. Pode acabar o episódio aqui. Essa sua frase aí é frase de US$ 1 milhão. Mas, pô, não, espetacular. Muito bom, muito bom. Concordo totalmente com você, cara. Pô, muito legal. E aí, beleza, vamos lá. Aí você foi, se encontrou na questão da medicina. Teve um porquê nesse encontro? Você teve. Ou foi mais, pá, não estou bem aqui na história do direito, a medicina me seduz, é uma área tipo, de ajudar o próximo. O que te mexeu aí? Tinha tecnologia já no meio dessa conversa ou não? Hum, Vamos lá, vamos por partes aqui, né? Que eu acredito que assim, né? Toda vez que a gente vai fazer alguma mudança, né, pô, vou mudar de país, vou mudar de carreira, vou mudar alguma coisa. Eu acredito que a gente tem que separar um pouquinho o racional, né? Porque se você quer mudar, é porque provavelmente você está insatisfeito com o seu hoje, né? E você quer buscar um amanhã diferente. Perfeito. Mas assim, para mim, a mudança ela só vale a pena quando você tem os dois movimentos. Tem algo que te atrai e tem algo que te repele. E aí, primeiro, né, eu sempre tento buscar naquilo que está me repelindo, qual que é o racional? Porque pode ser que quando eu mude, eu vá para essa coisa que me atrai, eu vou encontrar o mesmo desafio que me repeliu aqui. Então, eu tento separar muito bem os fatores ali né, que repelem. Eu, Vem muita gente falar comigo, né, falar, pô, eu construí uma carreira na assistência, agora eu quero mudar para gestão. E aí, assim, é bastante gente mesmo que eu converso com esse sentido, né? Por amigos, não amigos, né? Pô, curso que eu dou por aí, o pessoal vem conversar. E eu sempre tento entrar ali quase que numa mentoria, em que eu tento ajudar a pessoa a ela entender se talvez ela está num cenário em que ela está desacreditada, está desiludida, mas os fatores que encantaram ela ainda estão ali, né? Talvez seja um pouco assim uma sobrecarga do momento, talvez seja uma sequência de eventos ali que ela pegou, né? Talvez ela esteja entrando numa espiral negativa ali do que ela se encontra agora nesse momento e não necessariamente ela está repelida vamos dizer assim, né? Pelo núcleo da medicina. Uhum. Ela está repelida talvez por algo pontual. Tá? Então, assim, né, eu primeiro tentei buscar isso no direito. Eu falei, putz, o que me repele não é o núcleo do direito, mas é um pouco, assim, a minha projeção, né, como, pô, eu me chamo de Sato, né? Pô, Sato, você se enxerga como advogado no futuro, como, né, consultor jurídico? Não. E aí, como eu comecei a tentar entender assim, né, pô, mas como a empresa, né, que tem uma missão, tem uma visão, valores, quais são os seus, né? E eu comecei a ver que direito não casava muito bem comigo, porque era uma coisa que eu me sentia às vezes até meio, né, nada contra quem segue a carreira do direito, mas eu sentia que eu estava ali resolvendo problemas que o próprio direito criou, né? Então, pô, existe uma Uhum. legislação complicada, existem Uhum. problemas sociais aqui em que a gente realmente não chega num acordo e aí o direito tem que entrar ali. Então, assim, eu senti assim, pô, eu vejo um futuro no mundo ideal em que a gente consegue se entender, né, em que, pô, a sociedade está equalizada. Então, eu tentei construir muito um racional, assim, né, do ponto de vista ideal. Do ponto de vista ideal, Uhum. eu não me vejo, né, nessa carreira. E foi quando eu comecei a pensar assim, pô, mas no mundo ideal, né, no mundo ideal, o que fazer então? Eu falei, pô, eu acho que algo que sempre, né, vai precisar é alguém que está preocupado com o próximo, né? Porque mesmo no, Uhum. no mundo ideal você vai, né, existe o acaso, existe, né, um monte de coisa e eu quero uma profissão que defenda isso, né? Que defenda aí o próximo realmente. Então foi assim, né? E montando um raciocínio assim, pô, se eu não dependesse de dinheiro, se eu não dependesse de tal coisa, o que é que eu faria, né? E foi quando eu busquei, né, busquei essa resposta aí. Pô, difícil, hein, cara?
reflexão que poucas pessoas conseguem ter, né? E muitas pessoas, se você parar para pensar também, não conseguem ter, aí é também meu ponto de vista, né? O medo da resposta, né? É complicado isso, né? Nem todo mundo consegue ter essa facilidade aí para tanto para encontrar a resposta, tanto para escutar a verdade da resposta. Mas muito bom, muito bom, muito bom. Assim, a resposta a gente sempre já sabe. Talvez, É. talvez a gente não tenha detalhes da resposta, mas é o que eu falo, né? Pelo menos a direção você tem. Isso eu garanto. A direção a gente sempre tem da resposta, né? Você Ah, sabe que tá verdade, errado. verdade. Com certeza, verdade. Tá, beleza. E aí, mais uma batalha. A questão do. Aí, obviamente, que tem uma dificuldade natural, que é o fato do curso ser concorrido, e a questão de passar. E com essa resposta que você conseguiu construir, a resiliência era presente e a continuidade aí foi tranquila ou ocorreu algum momento aí de não, isso aqui não é para mim, não? Não, não, isso aí, depois que eu tomei a decisão, aí foi pura força, né? É porque aí, quando você se encontra, você realmente sente, né? É um estado de espírito, assim, que, putz, né? Uma felicidade constante ali, e você entra num flow, né? Vivendo a experiência ali, né? Quase como se fosse assim, Uhum. né? Aquela conversa entre amigos muito empolgada, assim, você entra nessa empolgação, assim. É, depois disso, não teve nenhum momento de desencontro, assim, com a profissão, né? Foi muito mais o que teve foi um desencontro com a forma que eu acreditava exercer a profissão. Tá. Não, mas espera aí, antes de você entrar nessa questão aí No vestibular. da certa. Exatamente. Vestibular e escolha de universidade. Você pensou em algum momento em ir para fora do país? Pensou em algum momento em fazer fora de São Paulo? A cabeça era completamente. Como é que era esse teu momento? Não, aí foi, para mim foi um processo mais simples, né? Eu pensei assim, putz, não queria que minha família tivesse que desembolsar a grana dela, então eu vou, né, dar meu máximo para passar numa faculdade pública. Eu mirava a Paulista, né? Eu chamo de Paulista. Mirava a Paulista Uhum. desde o começo. E aí, por motivos assim, aí talvez, putz, eu gostava do logotipo deles, era mais concorrida na época. É, tinha o conceito, né, de ser escola, então tinha algumas Aham. coisas que me atraíam ali, mas não era nada assim porque eu conhecia alguém ou porque, né, outros motivos assim, eram motivos assim talvez um pouco mais superficiais assim que me atraíam para lá, né? E aí eu falei, pô, não, se eu passar no, em qualquer faculdade pública aí eu vou, né? E, assim, no fundo, né, eu acho que tem muito essa coisa aí, qual que é a melhor faculdade, qual que é a melhor escola. Eu acredito que, né, primeiro, depende só do aluno. Tem sim, claro, uma questão de, né, tem faculdade em que você vai ver mais casos complexos de um assunto XPTO, né, eu acho que para alguns casos isso é relevante, mas eu acho que de fato, assim, o que separa ali é depois na residência, né, de fato, assim, eu acho que até se formar, eu acredito que não, né, eu acredito aí numa formação mais igualitária. Tem Que queira aquela ou não, tese que eu acho muito válida, né? Que é aquele livro O Poder das Conexões, né? Que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, obviamente, quando você acaba estando num nível intelectual mais alto e num nível de até de sacrifício mesmo, né? Que as pessoas estejam mais focadas para atingir o mesmo objetivo, isso muitas vezes te puxa. Obviamente que qualquer um, em qualquer lugar, como você muito bem colocou, consegue atingir seus objetivos e chegar a qualquer lugar, né? Mas um empurrãozinho sempre ajuda, né, pô? Você estava num sim, não, local diferenciado, né? isso com certeza, com certeza.
Aí foi, né, estudei muito, muito mesmo no primeiro ano. Aí eu fiquei em algumas listas de espera, mas não passei em nenhuma. Se eu não me engano, eu fiquei na lista de espera da Unesp, mas Aham. não passei no primeiro ano. E aí no segundo ano já foi um ano em que eu estudei o cursinho de graça, né, por conta de ter quase passado no primeiro. Aí o segundo foi, né, tive bolsa ali, porque eu tinha muito forte essa questão, né, de não comprometer a renda dos meus pais, né? Então, porque eu já tinha feito direito ali, já tinha começado a ganhar meu próprio dinheiro, então eu já estava assim incomodado, assim, pô, não quero, eu quero deixar de ser um peso aqui, né, para os meus pais. E, então Uhum. eu tinha essa missão ali de passar numa pública. Tá, perfeito. E aí, beleza, deu certo esse segundo momento, estudou, ralou pra caramba, conseguiu atingir suas metas aí, seus objetivos, entra na faculdade, aquela êxtase total, catarse, momento aí de felicidades e festas aí. E como é que é teu desenvolver aí de faculdade de medicina em termos de manter aí esse teu foco aí e esse teu encontro que você tinha conseguido aí com o momento do direito? Olha, eu acho que uma boa parte do que você colocou, né, na faculdade é aquele momento em que, putz, você só vive uma vez. Mas eu realmente vivi ali o momento da faculdade, né? Então, tinha muito estudo, mas também tinha muita festa. Eu era da equipe de natação, depois fui diretor da Atlética. E o que eu posso dizer assim é que eu sempre tentei ter uma vida um pouco equilibrada ali na faculdade, né? Em que, pô, eu aproveitava bastante, mas eu também estudava bastante, né? Uhum. Até e esse nível de estudo que eu posso dizer é que assim, sempre com aquele gás, né, na faculdade, quer estudar tudo de tudo. E aí, em algum momento, você vê que é impossível, né? Praticamente impossível ali você saber de tudo, Totalmente. e entender de tudo. Então, foi quando ali no, acho que talvez no segundo, terceiro ano, eu tive um pouco assim, talvez não chegou a ser um desencontro, mas caramba, como é que eu administro todo esse conhecimento aqui, né? Que é impossível Uhum. você aprender tudo. Mas o que eu não sei qual exatamente é o público aqui, né? Mas se você está nos primeiros anos aí, é, é, é um pouco mais para frente na faculdade de medicina que começa a ficar realmente interessante, em que você começa a ver o que realmente importa, né? Que é o paciente ali. E aí é quando as coisas realmente começam a mudar, né? Que você começa a conectar ali todos os assuntos e realmente tenta quebrar ali a casquinha do ovo ali e começa a realmente ver o mundo como ele é, né? E eu acredito que foi, falando em medicina, foi isso, né? Eu lembro que eu pegava, né? Quanto mais ia avançando ali a faculdade, mais eu realmente tentava entrar nos assuntos, né? E aí foi engraçado, porque igual aconteceu com o vestibular ali, né? Pô, para que eu presto? Você começa a ser questionado ali lá pro. Acho que no quarto ano você já começa a se questionar, assim, quem ainda não se questionou começa ali do quarto ano para frente mais forte, né? Pô, que residência que eu vou fazer? E eu realmente ali foi um momento que, putz, né, eu não contei isso no começo, mas quando eu fiz ali o teste vocacional, o coaching, ele dava equilibrado ali em qualquer profissão, administração, engenharia, direito, medicina. E, putz, eu gostava de todas as matérias. Claro, tinha uma ou outra ali que eu não gostava, mas eu gostava de todas. Eu não conseguia, eu conseguia me imaginar em todas. E realmente ali, lá para o quarto ano, que começou a ficar um pouco assim, eu comecei realmente a me Tenso. sentir pressionado, né? Pô, eu 100% faz residência, eu tenho que fazer uma residência. O que que eu faço? Eu gosto de todas, mas apesar disso, eu não senti que eu encontrei, né? E aí, esse aí foi um processo interessante também. Na minha faculdade, a gente teve uma greve que ela durou 3 meses, no quarto ano. E eu tinha muito claro para mim que eu queria fazer cirurgia plástica, né? Pô, eu quero fazer cirurgia, depois quero fazer cirurgia plástica. Só que aí nessa greve aí que eu realmente comecei assim, putz, muito tempo livre ali, eu praticamente só fazia natação, aí eu comecei a estudar
a gente não estava tendo matéria, então eu comecei a pegar, assim, temas mais diversos possíveis dentro da saúde. Comecei a estudar, comecei a ler sobre gestão, comecei a ler sobre negócio, aí um assunto ia levando a outro, eu lia sobre finanças, aí já comecei a ver que o conhecimento que eu estava buscando ali já não estava mais tão restrito à medicina, e foi quando eu falei, pô, você já marcou um X errado lá atrás quando você estava escolhendo seu vestibular, né? Pô, você vai marcar outro X errado aqui na hora de escolher a residência? Aí foi quando eu comecei a, pô, não, então se eu for fazer. Aí foi quando eu comecei, assim, realmente entrar muito fundo em cada uma das especializações. Comecei a conversar com um monte de gente, comecei a ler pesquisas, comecei a realmente ir circular pelos ambientes de trabalho para ver se era aquilo. E aí eu realmente não estava me encontrando. E aí eu lembro que naquela época eu estava até considerando, pô, não, eu quero estudar fora. Acho que o problema é o saúde aqui do país, vou fazer clínica lá fora, depois eu vejo o que eu faço. Assim, o que eu posso te dizer, eu estava perdido, né? Eu tava me encontrando Uhum, perdido ali. uhum, uhum. E foi quando, aí eu não lembro exatamente como, eu caí num evento de empreendedorismo de saúde. Putz, quando eu estava naquele evento, assim, aí foi aquela sensação de se encontrar de novo, né? Igual eu senti na medicina ali no começo, putz, me encontrei, é isso, empreendedorismo na área da saúde. Até então eu tinha, né, na faculdade eu não tinha ouvido nada, assim, sobre o assunto, né? Eu acho que algumas faculdades estão começando agora, tem uma matéria ou outra, empresa júnior ali, tem algumas que tem já faz um tempo, mas, assim, é muito tímido, né? É muito tímido, é um projetinho de consultoria aqui, alguma coisa minha ali, e não era nada assim. E aí foi quando eu comecei a conhecer uma série de pessoas, né? Putz, presidente do Círio, dono da empresa não sei o quê, o diretor do convênio, o cara de um fundo de capital de risco lá dos Estados Unidos, e todo mundo com essa coisa de, pô, vamos transformar a saúde, né? O problema é sistêmico, iniciativa pública vai, né, vai trazer a mudança, mas é um outro ritmo. Então, talvez a saúde privada, e principalmente tecnologia, etc., né, em quem a gente, aqui, aquele grupo de empreendedores estava apostando, né? E eu falei, pô, tá aí, é isso, encontrei a linha de raciocínio que eu acredito. E aí nessa, na época eu comecei hoje é um portal que chama Saúde Business ali. Eu estava no quarto ano, eu conversei com o dono na época, que era o Vitor Aceituno, né, um grande cara aí. Hoje ele está à frente da Sami, que é uma operadora. E naquela época ele tinha esse blog, na época nem chamava Saúde Business, chamava Empreender Saúde. Ele falou, cara, é o seguinte, né, eu já passei por isso aí, você precisa ampliar o seu campo de visão. Na faculdade você estuda ali as matérias, mas o fato é que no mercado da saúde tem uma infinidade de coisas para fazer. Então, assim, uma mão vai lavar a outra. Você escreve para o meu blog e eu vou te conectando com um monte de gente que eu te conheço e, cara, você vai ampliar seu campo de visão. E aí, a partir desse momento, né, porque minha busca até então estava sendo ali nas carreiras tradicionais, né? Pô, Sim, sim. cirurgia, radiologia, anestésia, sei lá. Enfim, eu estava procurando ali E é o que continua na cabeça de todo estudante de medicina até hoje, né, Tiago? porque e é engraçado isso, porque tem um gráfico que é assim, né? Imagina um gráfico de pizza em que tem uma fatia pequena, em que assim, o que a gente sabe. Aí tem uma outra fatia, num tamanho mais ou menos igual, que é assim, o que a gente sabe que a gente não sabe. Mas tem uma fatia gigantesca que é o que eu nem sei que eu não sei. Né? Pô, né, no mercado de saúde é muito isso, né? Tem coisa que a gente não sabe que não sabe. E aí Sabe foi que esse, existe, né? e aí foi esse grande momento aí que eu comecei a conversar com, pô, empresa que estava fazendo, né? Isso foi em 2010 para 2011, mais ou menos, em que, pô, já tinha gente ali mexendo com predição de risco, tinha gente ah, de tecnologia processando dados de medicamentos, de, né, saúde pública, putz, tinha muita coisa ali. Aí eu comecei a falar com um a um, assim, eu falei com muita gente, e nessa de conversando com pessoas, primeiro que eu comecei
a entender do seguinte ponto de vista, né? Pô, eu quero ir para gestão. Mas, por outro lado, não é essa gestão assim tradicional, gestão hospitalar, gestão de serviço de saúde, é algo mais amplo assim. Segundo, pô, se eu fizer uma residência, talvez eu dê uma grande volta para chegar onde eu estou mirando, né? Até na época, né? Aí eu já tinha, naquela época, eu comecei a ter alguns mentores, né? Pô, do cara de uma empresa, tinha Uhum. tem um cara que ajudou a desenvolver o coquetel anti-HIV, depois estava num cargo de inovação na Janssen, Diego Miralles, grande cara também. E, e aí ele, né, até foi ele que me falou assim, ele falou, cara, continua na medicina, se especializa, que essa questão de ser médico, por mais que depois você acabe num cargo corporativo, etc., ninguém vai tirar esse seu ser médico. Sim, Tá? sim, sim, sim. E aí eu ouvi isso e realmente, né, levei em consideração. Então eu falei, não, pô, por mais que você queira mudar o seu caminho no futuro, cara, tenta fortalecer essa essência como médico. Estuda pra caramba todos os temas, daqui até o final da faculdade. Eventualmente faz alguma residência em gestão, faz alguma residência, não sei, que tenha a ver com esse futuro. E aí pensa a partir dali, né? Só que as coisas mudaram. No quinto ano, lá na Escola Paulista, a gente tem um mês em que a gente pode fazer a matéria que a gente quiser na faculdade. Só que aí, conversando com algumas pessoas, alguém me deu a dica, falou assim, cara, né, além de você poder fazer o que você quiser na faculdade, então as pessoas pegam e aproveitam para tentar se enfiar numa matéria em que, pô, vou ver se é isso mesmo, não é? Ou às vezes pegar alguma matéria que dá bastante tempo para estudar para residência. Eu peguei na verdade, você pode pegar isso e fazer o que você quiser em qualquer lugar. Você só precisa que alguém assine uma carta sua atestando que você Uhum. estagiou lá naquele mês. Então foi quando eu falei, pô, eu vou tentar pensar fora da caixa aqui. Cara, e se eu for para um fundo de investimentos que tem ali investidas na saúde? E aí foi quando eu conheci o Fred Aslan, né, pô, um cara incrível também, muito inteligente. Ele fez medicina, ele é brasileiro, né, carioca, fez medicina em Yale, depois ele fez MBA em Harvard, e aí trabalhou em consultoria, e depois ele estava na Venrock, que é o fundo de capital de risco da Uhum. Rockefeller, e ele estava com uma tese de investimento aqui no Brasil, de consolidar uma parte do mercado de equipamentos e medical devices. E eu falei, pô, primeiro, ele trilhou, né, eu acho que foi a primeira vez, talvez, né, seja isso, foi a primeira vez que eu falei, pô, tá aí um cara que eu É, é admiro do modelo. ponto de vista de carreira, né? Porque acho que até então tinha sido uma coisa assim, né? Claro, tem aquelas pessoas que você admira, tudo, etc. Mas acho que foi a primeira vez que eu falei assim, pô, tá aí um cara que eu acredito que eu tenho que grudar, sabe? Tenho que grudar e, pô, quero ser o sombra dele por um Sugar. tempo. E aí foi isso. No quinto ano eu trabalhei um mês para ele. Na época eu não sabia nem mexer em Excel, tá? Mas ele precisava de um levantamento de 400 empresas para suportar a tese dele de consolidação do mercado, né, de equipamentos médicos. E ele falou, cara, olha, eu preciso de alguém com olhar em medicina e que tenha aí né, essa gana pelo mundo de negócios para tentar combinar um pouquinho as duas visões, né? A visão médica, né, que eu ainda estava formando, Sim, mas com sim. essa visão de negócio que eu pegava ali, eu estudava no tempo livre, eu conversava com um monte de gente, e aí eu comecei olhando essa lista de 400 empresas, tentando entender o que cada uma estava fazendo, como que elas estavam ganhando dinheiro, e aí já junto com o time ali, se numa tese de aquisição, né, em que você vai comprando uma, depois a outra, né, jogando o joguinho do War, se você multiplica o valor dessas empresas no futuro, né? E aí, do quinto ano até o final do sexto ano, assim, durante o dia eu era, pô, super estudante ali, no meio do dia eu nadava, que eu tentava também ser um super nadador, não consegui ser um super nadador, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas, pô, eu realmente era esforçado. E à noite colocava a capa do Batman ali, ligava o modo,
né, capital de risco ali e ficava fazendo market research ali para esse fundo aí, né, mais precisamente para essa holding que estava já consolidando aí o mercado. Tinha dinheiro nisso daí? Teve dinheiro só no mês oficial, né? Depois foi assim, Cara, eu falei para ele, eu No trabalho de amor. graça. Não, mesmo porque assim, é, não era algo oficial, era algo que assim, pô, eu tava ali apaixonado pelo que eu tava fazendo. E assim, eu não, né, no quinto e sexto ano você não tem tem dia que você tem que estar à noite no hospital, então assim, não ia conseguir me comprometer de uma forma fixa, né? Então foi muito mais uma coisa, olha, agora esse projeto, pô, tá acabando esse projeto, pô, Era você tem entrega, né? é. E aí eu era assim, né? Era né, alguém que estava atrás ali, realmente tentando cavar, assim. Eu tava apaixonado ali pelo que eu estava fazendo. Isso foi o último ano, sabe? Foi no quinto e no sexto ano. No quinto Tá. ano, putz, foi, né, muito intenso, assim, porque tinha um pouquinho mais de tempo livre. No sexto ano, eu tinha que né, tem muito mais atividades no hospital, no internato, tudo. Aham. Mas ainda assim, eu sempre, assim, né, todo dia eu trabalhava um pouquinho nisso. Tá, perfeito. E aí, como é que é o desfecho disso? Acaba a faculdade, aí você já estava meio que encaminhado que onde é que bateu o pé, tipo, não vou fazer residência e qual foi o caminho? Foi difícil, viu? Foi difícil. Porque Isso primeiro tinha assim, diálogo né? familiar? Hã? Isso tinha diálogo familiar ou era você com você mesmo? Tinha uma pressão familiar enorme, né, para eu exercer medicina, ser aquele médico convencional, de consultório, de jaleco ali, então tinha uma pressão familiar enorme. Teu primo já era formado ou estava estudando ainda? Meu primo, ele estava um ano na minha frente, né, então acho Tá, que ele já, não sei se ele já tinha começado a ortopedia ali, na verdade ele foi servir o exército, né, então ele começou um ano depois, tá. é, mas ele estava Não, ali na porque carreira o que eu estou pensando profissional. aqui é na pressão familiar, né? Não, pressão familiar e assim, né? Minha sala, 121 pessoas, eu era uma pessoa que O estava ali. insano. É, pô, na verdade, até mais ou menos setembro, mais ou menos, tá? Porque eu não lembro a data exata aqui do sexto ano, né? Acabava em dezembro. Eu realmente ainda não tinha decidido o que que eu ia fazer. Eu estava montando, assim, dois raciocínios. Eu ia fazer clínica, para realmente tentar ter uma visão um pouco mais 360 da medicina. Tá. E aí depois eu ia buscar alguma coisa de gestão, mas assim, já muito claro que eu buscaria alguma coisa de gestão depois, e já com enfoque ali em inovação, em empreendedorismo, em gestão, em dados. Ou eu iria fazer uma residência que tem na USP de gestão de saúde. Mas foi quando eu, né, de novo ali, conversando com algumas pessoas ali, eu comecei a ter um insight, pô, eu acredito que não vai me dar a Você tinha essa resposta. cabeça do. Você tinha essa possibilidade lá do Proasa. Você tinha isso. Tinha, tá? Mas Uhum. realmente ali, né, naquela época eu acabei, de alguma forma, eu falei, pô, você já fez esse movimento uma vez, né, que foi lá atrás, do direito para medicina, e agora basicamente é o mesmo movimento, é vencer aqui a pressão social, né, dos seus colegas de turma, né, de todo mundo, professores, etc., de da família. E no sexto ano é particularmente desafiador, né? Porque toda aula que você tem com um novo professor no hospital, assim, eles, mas e aí, que especialidade você vai prestar? Pô, eu pegava e começava a contar essa história, né? Não, então, eu vou, né, eu tô mexendo com empresas aí, né? Até é difícil você explicar exatamente o que você está fazendo, porque é muito distante ali da realidade do hospital. E foi quando eu realmente falei assim, não, pô, eu vou encarar isso, né? Não é a residência que vai me dar a resposta, talvez uma residência em gestão me dê a resposta, mas eu acredito aqui, e aí o que na época eu apelidei como MBA na vida real. Porque assim, o MBA, ele vai te dar a visão 360 de uma empresa, né? A visão teórica, ele vai te dar a troca de experiências, ele vai te dar
pontos de vista diferentes de outras pessoas que estão passando pelas mesmas dores no mercado. Mas, por outro lado, eu falei assim, pô, eu vou buscar um MBA na vida real, que eu vou trabalhar em alguma empresa qualquer e eu vou tentar circular pelo máximo de áreas que eu puder, né? Como se fosse assim, um trainee da saúde, né? Hoje as empresas de saúde, principalmente planos aí, algumas empresas têm trainees, né? São programas talvez um pouco mais restritos, um pouco diferentes às vezes de indústria farmacêutica, que você acaba circulando um pouco. Mas eu falei, não, pô, eu quero ir para uma empresa em que eu consiga me movimentar, passar por finanças, passar por marketing, comercial, etc. E é isso, né? É isso. Eu vou fazer. Não existe um programa de residência que eu vá formar no, né, como corporativo. Então é como se fosse assim, né? Como se eu estivesse montando ali minha própria grade da residência, né? Da minha residência ali no corporativo, né? Porque lá atrás eu comecei a mirar um pouco assim, né? Pô, longo prazo, né? Com 50 anos, como é que você se enxerga? E com, sei lá, 40, com 30, né? Eu comecei a tentar contar a história lá da frente até o hoje, né? E aí eu fiz um pouco um planejamento estratégico. Aí eu falei, não, então, pô, primeiro eu preciso adquirir essa experiência, depois eu preciso trabalhar para essa pessoa, depois eu preciso circular um pouquinho nesse mercado aqui, depois eu preciso entender como isso funciona. E eu montei um pouco esse planejamento, né? Estou mais ou menos na metade, é, em que lá no futuro, né, eu vislumbrei, pô, realmente transformar a saúde, né, impactando aí a vida de milhões de pessoas, mas fazer isso, né, aí eu fui mudando um pouco a visão, a missão ali ao longo do tempo, mas fazer isso de um ponto de vista sistêmico, né, entendendo que, pô, o problema não é o médico, o problema não, né, né, tem muito problema ali que, no micro, mas existe um problema macro, né, para a gente resolver na saúde, e isso a gente eu só vou conseguir enxergar de fato quando eu fizer essa circulada aí pelo mercado de saúde. Tá, e aí você vai para onde? Qual é a Aí, tua primeira porta que você conseguiu abrir? a primeira porta que eu consegui abrir foi aquele fundo, né, que eu mencionei ali, que eu fiz o estágio, tudo, ele pegou e começou a, de fato, a Com o adquirir Fred. empresas, né, com o Fred. Começou, de fato, ali a Tá. adquirir empresas, né? E aí, quando eu estava para me formar ali, Deixa eu te interromper um ponto, Sato. E você trocava isso com ele, cara, em termos de quase que mentoria ou nem dava tempo? Era trocava, muito focado. trocava. Ele Ele te ajudou nisso. por uns 3, 4 anos ali, ele foi meu mentor ali, né? O principal mentor ali, que eu realmente foi me ajudando a enxergar ali, me mostrando alguns caminhos, né? E eu, ao mesmo tempo, eu pegava aquilo que ele tinha colocado, internalizava, conversava com um monte de gente do mercado. Realmente eu era aquele cara assim que ficava ali cutucando um monte de gente e fazendo 1 milhão de perguntas, né? Até desde professor que dava aula de gestão de saúde, empreendedores, médicos da assistência, né, de gente de todo lugar. E aí ele começou de fato a adquirir empresas e, e quando eu estava próximo ali de decidir se eu ia fazer residência ou não, eu fui conversar com ele e ele falou, cara, assim, eu não sei o que que você vai fazer nas minhas empresas, mas com certeza eu queria que você trabalhasse com a gente lá. Uhum. Pô, Então, legal, assim que você feedback se formar, do se você caramba. quiser, se Uhum. você quiser, vem trabalhar com a gente. E foi isso, Uhum. né? Foi essa a primeira porta de entrada. Eu entrei num cargo assim que não tinha nome, era analista de negócios, alguma coisa assim. Não tinha exatamente o que eu ia fazer. Putz, Uhum. entrei ganhando, né, uma merreca, era Uhum. R$ 3.000 na época. Uhum. Eu falei, cara, né, parece pouco, mas era, né, mais ou menos o mesmo salário de um residente. Eu falei, você vai Sim, ter que se sim. virar, vai ser sua residência isso aqui, se vira. Eu dava alguns plantões à noite para complementar um pouco a renda ali, né? Na época, pô, eu queria comprar um carro. E aí foi isso. Foi o primeiro passo ali na carreira corporativa ali. E quando é que você viu a necessidade de buscar titulação, buscar MBA, curso? Você saiu depois dessa empresa, foi para outra, ou já nessa empresa você já buscou já outros cursos? Na verdade, foi desde o início. Só que
também ali na mentoria, ali, conversando com pessoas, o MBA tem a recomendação de você fazer ele só depois de um tempo de gestão, né? Então, eu estava Uhum. esperando ali realmente acumular pelo menos uns 2, 3 anos ali de gestão ali para realmente ir atrás. Mas, assim, desde o início, eu era confrontado com projeção financeira, previsão de estoque, gestão de time de vendas, temas de marketing, de inteligência ali, que eu falei, putz, eu preciso de um conhecimento formal aqui, né? Eu aprendia muito assim, sentando com as pessoas, depois lendo, né? Realmente, né? Levando ali a sério ali o apelido de enciclopédia ambulante ali, eu realmente ia atrás ali do conhecimento. Mas assim, sempre sentindo a falta ali de estar num ambiente, né, em que as pessoas pensam parecido ali, né? E aí foi um pouco esse, né, o movimento ali, porque ali no meio corporativo, acabava que eu era o único médico da empresa ali, né, da holding ali, depois das investidas. Eu era o único médico, então, assim, tinha muito esse sentimento, assim, de solidão, assim, né? Pô, todos os meus amigos da faculdade, super amigos, que, pô, levo comigo até hoje, mesmo tendo mudado um pouquinho o rumo da carreira, assim, tava todo mundo ali na residência. Então, acabava que eu, nesse meio corporativo, quase não tinha com quem trocar ali, né, ideia. Tinha ali meu mentor, né, mas, pô, eu sentia falta de ter um bando, assim mesmo, que eu me encontrava. Uhum. Então, vou te falar que, além de buscar ali né, um carimbo de uma instituição, um conhecimento formal, eu sentia muito assim, pô, eu queria estar com pessoas aí que pensam parecido, querem transformar a saúde, e eu sabia que elas existiam, né, eu só precisava ali de um tempinho de realmente buscar de forma mais ativa. E onde é que você se encontrou mais dentro aí desses cursos aí que você vem fazendo? Você acha que o MBA geral de saúde, como é que você vê aí os prós e contras aí para quem está aí em decisão de fazer ou não? Você olhando de fora, você foi título, te ajudou, melhorou tua carreira, mudou, só te deu Então, segurança. ajudou demais, ajudou demais. Eu acho que, talvez se eu pensar assim, conhecimento, eu diria, claro, né, é difícil dizer assim, pô, não contribuiu, né? Fiz um super curso, INSPER em Einstein na época, né? Era um convênio que eles tinham ali, putz, super professores, mas o que eu acredito mesmo, assim, né? Primeiro, é a rede, né? A rede que a gente montou ali, troca de Uhum. experiências, e, claro, né, o MBA ele te dá assim frameworks para você resolver alguns problemas, né? Mas isso não quer dizer que você vai sair ali um super gestor, né? Uhum. Até teve um estudo que pegaram as melhores notas do MBA, acho que foi um estudo de Harvard, se eu não me engano, e depois tentaram correlacionar com salários, né, e viram que não tinha correlação. Mas assim, te ajuda a pensar, né, muito mais rápido alguns problemas que outras pessoas já viveram. Você aprende muito com o erro dos outros, né, porque você estuda cases, estuda, né, ou estuda quem deu errado, estuda quem deu certo. Então, assim, foi muito importante desse ponto de vista aí. Do teu bolso ou a empresa te ajudava a custear, sabe? Não, esse eu paguei do meu bolso, paguei do meu bolso. Tá. Ah, olha, eu acredito que assim, né, é aquela coisa, eu até teria conseguido na época ali um patrocínio da empresa. Na época eu estava sendo de gerente para ser diretor, mas foi uma coisa que, putz, estou investindo em mim. Na época, assim, foi no-brainer para mim. É um negócio que eu queria Uhum. muito, e eu peguei, fui lá e paguei, enfim. Tá. Você tava ainda no fundo quando você Tá, fez? aí eu já estava na operação, nessa época era na Vitra, já estava na Vitra ali. Na época eu estava à frente ali do time, era marketing, produtos e BI, né, de inteligência. A Vitra era uma investida? Era Você, uma, você entrou pelo fundo?
O fundo, na verdade, eu não, assim, né, eu comecei muito cedo na holding, né, na Tá. holding que só explicando um pouquinho, né, a Era estrutura, né? Existe o fundo isso. que, né, pega o dinheiro dos investidores e existe a holding que fica entre a operação e o Você falou, fundo. mas eu não lembro. Desculpa, repete para mim. A origem do fundo é Brasil ou é internacional? É porque assim, né, deixa eu te explicar um pouquinho, a holding, ela né, tem uma estrutura internacional para conseguir receber o dinheiro de outros países, né, Tá. porque existe uma, né, existe assim, como se fosse assim, uma otimização fiscal para você conseguir receber dinheiro de outros países e esse dinheiro render o máximo, né? Uhum, Então, a holding, ela recebia, o Fred tinha uma ligação com o fundo Venrock, que é o uhum. fundo da família Rockefeller de capital de risco. Mas ali, já nesse momento, a holding já recebia, né, dinheiro de múltiplos fundos, né, não só da Venrock, mas a Braidera, a Arboretum, tinha outros fundos ali, principalmente do Vale do Silício, mas aí já tinha pessoa física investindo, já tinha empresas daqui do Brasil, né, uma sociedade anônima ali. E, e aí tinha a estrutura, né, tinham duas frentes de operação, tinha uma que cuidava de equipamentos médicos e tinha outra que eram produtos e equipamentos para o laboratório. Tá? No começo, eu comecei na holding, né, com trabalhos para as duas verticais, depois eu fiquei um pouco, né, nessa vertical de equipamentos médicos, mas aí depois eu acabei ficando muito mais tempo ali, né, de equipamentos para o laboratório. E aí foi quando eu comecei a ter contato, assim, né, porque, pô, na faculdade a gente também não aprende laboratório, né, então eu Uhum. tive que ali mergulhar no livro para entender coisas de laboratório, de bioquímica, biologia molecular, de imunologia, né, e coisas que, pô, a gente vê ali muita teoria básica e na hora de, Uhum. né, mas, enfim, né, tive que buscar esse conhecimento à parte ali também. Tá. A parte de dados que você foi, o outro MBA que você foi buscar, foi para ampliar esse conhecimento aí que você estava precisando no trabalho ou foi uma visão de futuro? Putz, isso aqui é o caminho. Foi um pouco uma decisão, assim, né, trilhando o futuro. Eu saí da Vitra, né? Chegou um momento que eu saí da Vitra. Eu abri uma consultoria ali que, assim, rodou muito pouco tempo. Eu peguei 4 projetos, um na área de educação de saúde, peguei um na área de isótopos, né? De medicina nuclear, peguei na área de Uhum. clínicas e assim, estava ali como consultor, mas foi mais um tempo assim para me organizar para o próximo passo, né? Que eu falei assim, pô, eu quero agora estar porque eu estava até então numa empresa que vendia equipamentos, né, para o mercado de saúde. Eu falei, pô, agora eu quero circular numa empresa que é provedora de serviços de saúde, né, pelo simples fato de continuar e aprofundando o conhecimento que eu tenho do mercado de saúde. Desse ponto de vista, eu comecei a realmente procurar de formativo. Eu falei, pô, tem esse lugar que eu queria trabalhar, tem esse lugar que eu queria trabalhar, aquele. Tinha ali uma outra proposta, então, assim, eu fiquei ali como consultor por um tempo até realmente entender para qual empresa eu queria ir. E aí foi quando o Emerson Gasparetto, o Gustavo Campana da DAS, né, são, né, executivos lá da DAS ainda até hoje, a gente não se conhecia, mas eles, de alguma forma, não sei como, viram meu perfil e me chamaram para uma conversa. Pô, vem aqui na DASA, vem conversar, a gente gostou do seu perfil, você é um cara que né, é um tipo de perfil que a gente busca, e vem aí, vem conversar, ter alguma coisa aí você vai acabar fazendo aqui. E aí eu acabei entrando para cuidar de novos produtos na DASA, novos exames. Né? Então, pô, tudo quanto é novo exame que reduz o uso de quimioterápico, exame que reduz cirurgia desnecessária de tireoide, impressão 3D. Aí comecei a me misturar em tudo que existia assim de inovação que a gente consegue entregar para o paciente e para o médico.
e transformar em produto, né? Algo que a gente consiga vender, mas eu sempre fui trazendo ali um ponto de vista mais assim, custo-efetividade, né? Do ponto de vista, pô, não adianta nada a gente ter um exame novo, um negócio legal, se de alguma forma eu estou contribuindo para o desbalanço que está o mercado de saúde, né? Onde às vezes você tem ali uma implementação de uma tecnologia, né? Vamos supor um quimioterápico novo, mas aí você quebra a operadora, né? Então eu falei, pô, eu tenho, e aí eu já tinha ali o conhecimento do MBA, de farmacoeconomia, né, onde você toma decisão em que você melhora a vida do paciente, melhora o sistema de saúde e reduz o custo ao mesmo tempo, né? Então eu falei, pô, eu preciso começar aqui na DASA, levantar essa bandeira da custo-efetividade, né? Então eu vou começar a lançar ali produtos em que, cara, não é só o melhor para o paciente, mas a gente está reduzindo o custo ao mesmo tempo. E por conta disso, eu comecei a ter que levantar muito dado. Putz, né, bases de dados gigantescas na DASA, né, 20 milhões de pacientes, claro, né, olhando tudo ali de forma anonimizada, tudo, mas ali eu comecei a sentir ali que, pô, eu estou mexendo demais com dados, comecei a conversar demais com o time de dados ali, e aí foi quando alguém do time de dados falou assim, pô, você não quer vir trabalhar com a gente aqui em dados, não? Eu já programava um pouquinho de Python, já mexi um pouquinho, né, mexia bastante com ferramentas de ciência de dados, pô, tinha ali, né, por conta do MBA ali, temas de estatística, né, muito fortes em mim. Foi quando eu falei, não, pô, se eu for trabalhar no time de dados, eu preciso de algo formal, né? Aí foi mais em busca assim de realmente ter alguma coisa formal ali para poder, né? Porque eu falei, pô, essa altura da carreira aqui não vão me chamar para, né, para simplesmente trabalhar ali, vão me chamar para liderar o time. E aí foi bem isso. Assim que me falaram, pô, você não quer vir trabalhar? Logo em seguida eu já saí procurando algum curso, caí nesse curso da USP e fui fazer. Aí realmente eu fui buscar por conta disso. E aí, mais ou menos um mês e meio depois, oficializaram a minha ida para ir cuidar do time de dados. E aí, pô, então isso é bom pra caramba, né? Você conseguiu fazer o curso trabalhando, você conseguiu fazer o curso implementando, né? Que é a cereja do É, bolo, né? eu já tinha muito em mim, né, esse tema de dados aí, de ciência de dados, de estatística, epidemiologia. Foi mais assim, Entendi. agora realmente, né, fazendo um movimento de MBA de novo, buscando conhecer mais gente e ter um curso excelente para mapear profissionais que estão por aí. Enfim, né, foi um pouco mais assim, pô, como é que eu conheço mais gente aí do mercado? Né? Esse segundo MBA já foi mais assim, quase, quase que, claro, eu estudo, né? Tem toda a parte formal ali, mas nesse eu estou muito mais focado ali na parte social do MBA ali, de conhecer gente mesmo. Já Tá. E me diz o saí negócio, rápido. pô, esse tempo todo aí que você passou com o Fred lá inicialmente, ele como teu mentor, e ele tendo feito essa formação internacional, teu foco não virou 100% preciso ir para os Estados Unidos? Olha, eu vou te dizer que eu tinha essa coisa, eu ainda tenho uma coisa que me chama para o Vale do Silício, mas eu vou te dizer que, que se eu for, vai ser na hora certa, e não é a hora certa agora. Mas não teve, do ponto de vista, pô, eu preciso ir para lá, não teve. Teve uma época em que eu estava pensando em fazer o MBA full-time, Uhum. em que eu realmente fiquei pesando se eu faria o MBA full-time, sim ou não. E nessa época eu falei, pô, se for full-time tem que ser nos Estados Unidos, né, o que eu estava definindo para mim. Ou Harvard ou Uhum. Stanford, mas aí na época eu cheguei à conclusão de que não era esse o caminho também que eu queria seguir. Tá, beleza. Me diz o negócio aí, especificamente na DASA hoje, cara. Como é que você, dentro de lá, e aí, obviamente, que você acaba puxando um pouco a sardinha para o teu lado e defendendo, mas a gente está passando por esse momento aí de mercado, né? E eu tenho conversado com o pessoal de lá do DASA e, aparentemente, a cultura está muito forte, né? E
a proposta do conselho e do próprio Pedro, né, tem sido muito interessante, né, em criar um ecossistema novo. Como é Sim. que você está aí motivado para isso e se já tem aí um, um prazo aí para essas metas aí arrojadas aí que foram criadas aí por ele? Sim, sim. Existe um prazo, né? Existe um prazo aí dentro de 2 anos e a gente realmente mudar de patamar a coisa, né? Isso eu acredito que é público e se não for depois a gente corta, hein? Não, É, beleza. não, tô Depois. brincando, tô brincando. Aí a ação dispara, né? A ação na bolsa dispara. Mas o grande ponto é o que eu acredito, né? Assim, Sim, com certeza. como que você resolve o problema do sistema de saúde, né? Em que ano após ano você tem os custos incrementando e não necessariamente a qualidade aumentando no mesmo patamar, né? Os custos aumentando acima da inflação e não necessariamente a qualidade. Uhum. Então, realmente você precisa de uma solução aí ecossistêmica, né? E não estou nem dizendo, pô, é a DASA que vai oferecer 100%, mas você precisa realmente da operadora dialogando com o provedor, dialogando com o médico que está na frente do paciente, dialogando com o paciente, governo, né, que realmente amarre, né, aí de um ponto de vista ecossistema maior, para realmente conseguir resolver. E a DASA hoje ela se posiciona em olhar alguns pontos da cadeia, né? Então ela está olhando a atenção primária, né, como porta de entrada, diagnósticos, hospitais, né, especialidades, e tentando conectar tudo isso com tecnologia, né? Ainda tem pontos que estão fora, né? Mas assim, o que eu acredito pô, a gente está tentando juntar ali talvez, né, 80% da parte ali de interface com o paciente. Maravilha. Me diz um negócio, a questão do curso lá de VBHC, foi um estímulo da DASA, da empresa, foi uma busca sua, Sato? Como é que foi isso? Casou de ser um momento que o mercado está buscando muito esse assunto e você estava interessado? Como é que foi? É, eu estava em busca, putz, né, de novo, preciso fazer um movimento de ampliar um pouquinho meus horizontes. Fica quieto, Ah, né, cara? não, eu acho que ficar quieto, eu acho que jamais, assim, né? Com certeza. Claro, a gente tira às vezes umas férias, assim, né, de curso que a gente está fazendo. Pô, quando eu acabei o primeiro MBA ali, eu falei, caramba, eu quero ficar um tempo sem estudar nada. Eu tô, né, ainda mais o final que foi ali super intenso. Mas aí eu já estava nesse momento de novo, né? Pô, eu quero buscar alguma coisa aqui na área de saúde mesmo. E eu quero, de novo, né, conhecer gente. Só que aí eu já estava ali buscando alguma coisa de medicina baseada em valor. Né? E o fato é que tem poucos cursos desse assunto, né? Você tem alguns institutos europeus ali, tem Harvard, e mesmo os Estados Unidos ali não tem outros cursos, mas não são tão assim acolhedores como é o de Harvard, né? Abertos ali para o público e enfim. E tinha tem um diretor lá da DASA diretor de também um diretor médico de Value Base lá que ele tinha feito. Pô, eu tinha visto ali, já tinha estudado alguns cases no MBA de Gestão em Saúde, e eu falei, não, pô, é esse curso mesmo. Aí fui lá, apliquei e deu certo. Aí conheci o Ricardo aí, conheci um monte de gente legal. O curso, pô, eu sou fã, cara. Eu vou te falar, foi a terceira vez que eu apliquei, cara. Eu tinha aplicado já 3 vezes. Mas é até por causa da questão da a minha prática ser uma prática pequena, né? Os números são números menores, né? Acaba que a força para o projeto. Acho que eu fui aceito por tanta insistência, cara. Tanto que eu não ia parar de aplicar, né? Todo ano eu ia continuar aplicando. O cara falou: não, deixa esse cara entrar logo aqui, para ele fazer um ano, ele para de mandar isso daqui. Mas o curso é muito interessante, né? O modelo de case é algo que
parece balela, né? Mas é uma forma muito interessante de você ir com conteúdo, né? E conseguir compartilhar, né? E é impressionante como é que os caras têm o dom, né? De ir levando a turma, né? Sim. Dentro daquilo ali, né? Acaba que é um modelo completamente diferente, né? Apesar de ser primeira pessoa, eu acho que é pouco ativo, né? Até tem aqueles momentos de interação, mas muito legal. Foi de verdade um barato. E uma coisa que assim, né, que é aquela coisa, né, cada um tem uma percepção ali. Um pouco da minha percepção é que tem muita gente fazendo muita coisa legal, no mesmo sentido, né, que é entregar o valor para o paciente no menor custo, só que ninguém ainda conseguiu, de fato, chegar numa resposta completa. Né? Isso, para mim, ficou muito claro ali, Sim. seja pelos cases ou por todo mundo que a gente conheceu ali. Então, é algo que eu realmente acredito, né? E aí, pô, quem está ouvindo aí, que provavelmente pensa em trilhar um caminho diferente, a gente vai ter que conseguir juntar muito ponto de vista diferente, né, para conseguir de fato chegar lá, onde a gente realmente tem um modelo sustentável em que o paciente certo tem o procedimento certo na hora correta, que quem precisa do acesso consegue o acesso. Pô, quem às vezes está às vezes até assim, quem está acessando demais o sistema de saúde, pô, cara, você está ferrando com o sistema de saúde aqui, você está tirando a vez de alguém que de fato precisa, né, em que a gente de fato consegue ali, talvez criar uma consciência ali, né, no consumo do sistema de saúde. E porque só assim a gente vai conseguir equacionar a coisa, né, equacionar e realmente entregar o melhor. E tendo claro que no mercado brasileiro ainda tem muito espaço para eficiência operacional, né, para regulação, né, de reembolsos, para adoção de novas tecnologias, né? Eu até tem alguns estudos aí que, pô, às vezes uma tecnologia demora 10 anos para vir para cá. Tem um trabalho meu na inovação e na DASA, eu falei, pô, como é que a gente transforma esses 10 anos em alguns dias? Né? Um teste que saiu lá nos Estados Unidos, pô, como é que eu consigo ter ele no mês que vem aqui, bem Uhum. testado, bem fundamentado, tudo, com processo de controle de qualidade, tudo, etc. Né? Anvisa, tudo, etc. Então, assim, pô, não é porque a gente é um país aí que não é de primeiro mundo que a gente não deveria ter acesso a tecnologias de ponta, né? Se elas estão resolvendo o problema do paciente. É um dever nosso a gente conseguir, né? Por exemplo, na posição que eu estava antes, eu falei, pô, é um dever meu conseguir convencer o cara lá da Europa que ele não vai vender por 100 euros aqui. Ele vai vender por 10 reais porque é o valor que vai gerar valor aqui no Brasil. Então, assim, era até uma briga, né? Porque, pô, se um cara de um produto europeu, ele vende aqui no Brasil por um valor muito menor, então, por exemplo, um cliente dele dos Estados Unidos pega e fala assim, cara, eu não vou pagar esse valor que você está me falando. Né? Então, era uma grande luta em, assim, pô, como é que eu consigo ter a tecnologia que está entrando nos Estados Unidos agora, mas num custo que faça sentido aqui no Brasil? Né? E aí eu comecei a comprar várias brigas aí para realmente, né, trazer para o paciente o que ele merece. Pô, E peraí, agora eu você estou conseguiu fazendo. convencer alguém nessa história? Eu fiquei em pânico agora. Vou te contratar para qualquer coisa aqui, pô. Olha, eu diria que negociação é um skill forte meu. Eu consegui, né, Legal. reduzir muita negociação, assim. É, mas agora eu estou tentando aplicar esse ponto de vista em dados, né? Então, assim, como que a gente leva o cenário de dados de saúde para um outro patamar, para realmente conseguir encontrar quem precisa de um cuidado mais intenso, para encontrar, pô, às vezes quem está acessando o sistema demais, né, que é aquilo que eu falei, para realmente tentar equacionar um pouco o sistema de saúde. Né? Eu né, mudei de time, mas não mudei de missão. Cara, muito legal. Tiagão, tua história é diferente mesmo, cara. Mas é assim, pô, muito. Hoje em dia, cara, eu vou te falar que volta e meio converso com algumas pessoas tal, para
convidando para participar e tal. E muita gente fala que gosta de assistir a felicidade nos meus olhos de estar fazendo isso daqui, que é um negócio que eu faço com maior paixão mesmo. E assim, cara, tem umas pessoas que passam contando a história aí, que nem você está contando, e você vai vendo aquilo ali ser totalmente genuíno, né? E as tuas conquistas vão sendo marcadas ali. E aparece aí a felicidade em cada uma delas. Então, assim, putz, muito, muito legal, cara. Parabéns aí mesmo por tudo que você está construindo. Me diz um negócio para a gente fazer um desfecho. Planejamento estratégico para 5 anos, tá? Como é que é aí teu aí, como é que você vê? E se você tem aí esse... Qual é o pote no final do arco-íris aí do Dr. Sato? Onde é que é o desfecho disso tudo? Existe esse desfecho já na tua cabeça? Você que planeja tão bem essas coisas? Existe. Se não tiver, bota só os 5 anos. Não, eu vou chegar lá, então. Né, como a desfecho aí, tentar chegar de uma forma simples. Mas, assim, 5 anos é me consolidar como executivo. Não é? Acho que realmente aí começar a ter um pouquinho de cabelo branco, avançar um pouquinho mais no corporativo aí, tá? De fato, ali ter um... Não, o que eu estou buscando agora? Pô, quando alguém ouvir Sato, né, vai ser, pô, é um cara, é um executivo de saúde aí de sucesso. Né? Eu acredito que tudo que eu estou construindo hoje é para chegar lá, né, em 5 anos, né, torcendo, trabalhando todos os dias aí para 100 menos, mas 5 anos é um prazo bom. Depois disso, eu acredito que tem alguns caminhos, tá? E aí, tá, no meu planejamento estratégico, né, até tá um pouco assim, tá interrogado ali qual que vai ser o caminho. Eu acredito ou num caminho de empreendedorismo, né, lá na frente, pô, depois de me consolidar como um executivo, pegar aí alguma ideia que eu realmente falo, não, pô, é isso que vai transformar da forma como eu acredito lá na frente, né, e deixando claro que eu ainda, é aquilo que eu falei, né, eu tenho ideia da direção, mas eu não tenho ideia exatamente do que. Mas, por exemplo, outra história que se encaixa é talvez assim, pô, será que lá na frente eu não vou querer me dedicar ao sistema público, né? Uhum. Trazendo essa experiência do corporativo, sistema privado que eu tô acumulando, será que lá na frente não é alguma coisa do sistema público? E outra coisa que talvez aí muito mais lá na frente, né, e não na mesma linha do tempo, pô, depois de tudo isso, aí eu acredito que eu vou querer ficar ali investindo em ideias muito, né, que eu acredito, né, pensando ali no capital de risco. Até foi por isso que eu comecei um pouco pela história do capital de risco, porque eu vejo que lá no final eu vou voltar para essa ideia de, só que aí eu mesmo puxando os investimentos, né? Porque aí eu vou ter acumulado tanta experiência no mercado de saúde, visto tanta coisa, mexido com tanta inovação, dados, etc., que eu falei, pô, né, vai ser quase que fácil lá na frente apostar em qual ideia que vai dar certo, porque, né, já vou ter visto de tudo. Mas isso é um negócio que eu planejo lá na frente, depois de, né, trilhar muito, né, trabalhar muito árduo aí, trilhar muita coisa. Não, e nesse caminho aí a gente não sabe, né? Porque tem umas mudanças aí nas regras, né? Então, o privado pode virar público, o público pode virar privado, né? Então, tem algumas mudanças no meio disso tudo aí que às vezes fazem aí os seus sonhos aí acontecerem de uma forma mais rápida. Não, tudo pode acontecer, não, realmente, né? E assim, né, o que eu já aprendi sobre planejamento. Planeja ali os próximos 2, 3, no máximo 5 anos, mira alguma coisa lá longe, mas assim, desencana, porque, né, a coisa vai mudar tanto que realmente, né, se a gente ficar ali com uma visão fixa da coisa, capaz que você perde o foco no hoje. Né? Então, assim, hoje o que eu posso dizer, eu estou muito focado no hoje, em fazer um bom trabalho e realmente me consolidar como executivo. Pô, Sato, muito, muito bom, cara. Eu vou te falar que tem um aqui, eu tenho que deixar isso aqui registrado, que eu venho tentando aí botar todo mundo aí com o gosto e com a felicidade do valor em saúde e tentando levar essa tese do valor mais para
mais para frente. Então, queria ter batido muito mais nessa tecla aqui, mas, pô, tua história é maravilhosa aqui. Então, ficou um microtópico aqui sobre essa parte, mas a gente vai depois ter que construir aí um outro momento aí para a gente falar especificamente só de valor. Olha, eu vou deixar só uma frase, então, aqui, assim, é super básica, talvez ela já esteja até meio batida, mas para mim é a essência da medicina baseada em valor e foi o que, nas horas mais difíceis, me deu força para seguir em frente. E, assim, a partir do momento que eu comecei a ter isso como mantra, mudou meu ponto de vista. Que, assim, tudo que a gente está fazendo não é pela gente, é pelo paciente, né? Então, a partir do momento que a gente pensa nisso e, pô, se a gente tiver que ficar doente, a gente fica, se a gente tiver que infartar trabalhando, a gente infarta, a gente faz o que for, né? Eu sei que tem a história de põe a máscara em você primeiro, senão você não salva o resto, mas eu acho que todo mundo que trilhou essa carreira aqui é porque a gente mira no outro com força. Então, se a gente tiver isso como mantra, né, de alguma forma a gente vai buscar a medicina baseada em valor. Melhor impossível, fechou maravilhosamente bem, pô. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo teu Obrigado, tempo de Ricardo. verdade. Foi Um grande ótimo, cara. abraço aí. E parabéns aí pelo seu trabalho aí que você está conduzindo. Um abração.